Boa tarde, vamos começar mais um papo de dinheiro aqui hoje. Uma breve aula aí hoje falando um pouquinho sobre independência financeira para a gente entender, né, e conhecer um pouquinho mais aí quais as opções que a gente tem de começar a comandar o nosso dinheiro de uma vez por todas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Silvia Souza e eu ensino as mulheres profissionais liberais a comandarem seu dinheiro. E o que é realmente educação financeira para você? Daí é entender exatamente o que é isso, né? Educação financeira não, independência financeira, desculpa. Conseguir comprar o que quer, ter dinheiro sobrando ali, né? Dinheiro suficiente para você alcançar tudo que você deseja. Quem já não pensou nisso, né? Talvez não trabalhar mais, para muita gente, independência financeira não precisa trabalhar mais, né? Então é uma construção. Eu sempre falo, quando a gente fala de educação financeira aqui, a gente sempre busca uma construção, né, de começar esse trabalho de alcançar a independência financeira, de alcançar a liberdade financeira. E na prática, às vezes, não é bem assim que acontece, né? Às vezes a pessoa não tem essa educação financeira, porque isso é normal no Brasil, né? A gente não aprende educação financeira na escola e o pouco que a gente sabe é o que a gente viu, é o que a gente foi buscar. E começar a colocar em prática, muitas vezes as pessoas não conseguem. Até porque, às vezes, tem o próprio... As pessoas falam, né? O próprio salário não é o suficiente. Não tenho dinheiro suficiente para ter educação financeira. E é aí que a gente precisa começar a fazer essa mudança de pensamento, né? Se hoje o seu dinheiro não é o suficiente, o que você pode fazer para ter mais dinheiro na sua vida, né? E a gente sabe aí que existe... principalmente se a gente for olhar para pesquisas, mais de 79% das famílias brasileiras hoje em dia estão endividadas, né? Estão ali dentro com o nome sujo, aquela coisa toda. Por quê? Porque eles saiu uma pesquisa no passado que a média do salário para uma família de 4 pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, tinha que ser de 5.900. E a gente sabe que essa não é a realidade, né? E eles pegaram isso como base a própria cesta básica, né? Que aqui em São Paulo, uma cesta básica, o básico da cesta básica aqui, se eu não me engano, sai 763. O que é a cesta básica, né? Ter aqueles alimentos que não pode faltar em casa: o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, né? Aquele principal ali. E sai aí em torno de R$ 713 aqui em São Paulo. É um dos valores mais altos da cesta básica. Depois vem, acho que Florianópolis, a 656. Rio de Janeiro, 692, Vitória, 677 e Porto Alegre, 673. Então, existe o lado, né, de você não entender realmente, não entender seu relacionamento com o dinheiro, não entender a sua organização, mas também tem isso das pessoas falarem: eu não ganho o suficiente. E aí, tem o lado contrário disso também. Tem pessoas que ganham o suficiente, na verdade, né, se mantém ali. O que eu falo? O que é suficiente? Às vezes, para quem tá tendo 2, 3 salários mínimos ali é o suficiente, mas para quem ganha 10 salários, será que é o suficiente? Esse ano a gente teve o caso, né, do Belo, cantor, e da namorada dele lá, que andou meio que fugido aí, foi viajar pro exterior, se eu não me engano, eles foram para Portugal e deixaram uma dívida aí mais de R$ 1 milhão da casa que eles tinham alugado em São Paulo, né? E aí a própria dona do imóvel falou que eles alugaram ali com 6 meses com antecedência, pagou bonitinho e daí foi embora, né? E aí essa coisa de não administrar o dinheiro, a gente acaba se perdendo nessa situação, né? Ficou com uma dívida ali de mais de R$ 1 milhão, né, para a dona do imóvel e ainda não resolveu a situação. Então as pessoas às vezes têm, né, o dinheiro suficiente ali, mas ela não consegue realmente comandar o dinheiro. E aí é o que eu falo, né? Quando a gente não administra bem R$ 100, como que você vai administrar 100 mil, 1 milhão? Então é começar a cuidar do que você já tem hoje para você alcançar a sua independência financeira. É começar a olhar como que está a sua vida financeira hoje, para você ir buscar. Alguns especialistas aí, eles afirmam, né, que independência financeira é alcançar os ganhos aí superiores aos seus gastos mensais, né? Para que você consiga ali, talvez, viver realmente de renda, né? Você tem ali o valor que você tem investido o suficiente para cobrir o seu custo de vida no mês. E aí, isso seria alcançar a independência financeira. E tem gente que alcança sim, tá? Tem gente que consegue buscar essa autonomia e
pessoas às vezes que saíram do zero. Eu sempre trago aqui o exemplo do Geraldo Rufino. Se você não conhece, dá um Google aí, busca a história do Geraldo Rufino, né? Uma pessoa que realmente saiu do zero, do lixão, na verdade. Hoje ele é um empresário bem sucedido aqui em São Paulo. Então, entende um pouquinho da história. Não tem desculpa, na verdade, né? Quando você decide mudar, quando você decide fazer diferente, quando você toma a decisão de que você quer cuidar da sua vida financeira, você consegue alcançar meios para isso. Eu falo que eu também sou transformada em relação a isso, né? Eu também tinha problemas com dinheiro. Na verdade, para mim, dinheiro sempre foi escasso. Eu sempre falo, né? Se eu não tivesse um boleto ali todo mês pagando, recebendo salário e pagando boleto, eu não tava feliz. Então, entender realmente para que é o dinheiro na sua vida, né? Hoje, depois que eu comecei a estudar, daí mais de 10 anos aí de estudo e colocando em prática, não só na minha vida, na vida das outras mulheres aí que também já passaram pela minha mentoria, que também já passaram pelo meu atendimento, a gente entende que o dinheiro não é só... Na verdade, o dinheiro é um meio, né? Ele é uma energia. Então, se você cuidar bem dessa energia, ela vai ficar com você. E aí você entende para que serve o dinheiro na nossa vida. Você já se deu conta para que serve o dinheiro na nossa vida? Coloca aí, para quem tá assistindo a live aí, coloca na live para que serve o dinheiro na nossa vida. Vamos ver se vocês já me acompanham aqui faz tempo ou não. Porque eu já falei isso aqui em algumas vezes nas nossas lives aí. Daqui a pouco eu volto para dar o resultado, para quem não sabe, né? Então, é entender ali que a gente tem... você pode sim alcançar a sua independência financeira, mas isso leva um processo, né? Leva tempo, né? A gente tem que trabalhar com o tempo. Por isso que, às vezes a gente só fala, né? Quanto mais cedo você começa a guardar o seu dinheiro ali, mais cedo você alcança essa independência financeira. Eu falo que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Se eu soubesse naquela época que se eu guardasse 20% de tudo aquilo que eu ganhava, eu ia alcançar minha independência financeira, né, já teria construído, né, essa independência financeira, mas leva um tempo. E hoje eu tô pensando já lá na frente, pensando a longo prazo, como que eu quero me aposentar, né, para não depender de pessoas da família, para não depender de terceiros, para não depender principalmente do governo, né, que a gente acha que vai se aposentar com salário e aí acaba recebendo outro, muito menos do que a gente imaginou. Então a gente precisa construir isso, né? Começar a plantar hoje. Eu sempre falo aqui, a sementinha do plantar hoje para colher amanhã, para você buscar, para você ir alcançando aí essa independência financeira. E é um processo, né? O dinheiro, ele não vai cair na sua conta do dia para noite. Se você não aprender a cuidar, se você não aprender a buscar, né? Ele não vai entrar da noite pro dia aí. E aí você precisa começar a mudar realmente os seus hábitos, a mudar como que você olha hoje para sua vida financeira, qual que é o seu relacionamento com o dinheiro hoje. E aí tudo começa a partir de uma decisão. Tudo começa a partir de um comprometimento com você mesmo, né? De que você realmente quer alcançar aquilo para sua vida e fazer dia após dia, né? Para alcançar aquele objetivo, para realizar aquilo. Mas vamos falar aí, né? Quais são os pontos aí para você alcançar a sua dependência financeira? O primeiro ponto aí, o primeiro passo é você começar a sua organização e o seu planejamento financeiro. Como que eu começo a fazer isso? É você sentar, começar a entender o que entra e o que sai na sua vida, né? De dinheiro ali, né? Qual que é o seu salário, quanto que entra realmente de salário na sua conta, quanto que sai ali de mercado, porque muitas vezes a gente acha que gasta... eu gasto R$2.000 de mercado no mês. Será que é isso mesmo? Daí quando fecha a fatura de cartão de crédito lá, chega a ser 6, 8, como eu já vi. Então a gente começa a ser totalmente fora da nossa contabilidade mental ali, que a gente não tem o hábito de anotar, não tem o hábito de cuidar disso. E aí esse é o primeiro passo, né? Sentar realmente e se organizar. Boa noite, Jane. Seja bem-vinda. Estamos aqui falando hoje sobre como alcançar a independência financeira e eu já dei aqui o nosso primeiro passo, que é começar realmente a nossa organização, né? A organização e o planejamento financeiro. O segundo ponto aqui é realmente olhar, manter esse controle desse orçamento, né? Porque não adianta você só fazer um orçamento e, beleza, você está anotando tudo que está saindo, tudo que está entrando, só que o que você faz com isso? Se você tem um salário que você recebe ali todo mês, se você tem uma renda que você recebe todo mês, e muitas vezes você gasta mais do que entra dessa renda, né? Muitas vezes, por você não
cuidar, por você não ter essa organização, você acaba gastando muito mais do que você ganha. Então você começa a olhar para isso. Então, peraí, deixa eu entender. Sentei aqui, comecei a fazer meu planejamento, eu sei tudo que tá entrando, eu comecei a olhar tudo que tá saindo, e agora eu preciso manter esse orçamento. Se eu tenho uma renda ali de 5 mil no mês, é exatamente isso que vai precisar sair no mês. E aí você precisa fazer uma coisa que a gente fala, né? Tem gente que chama de fotografia financeira. Realmente tem os 5 mil que entra, como que esses 5 mil vai sair durante o mês, né? Da minha conta ali, para onde que ele vai? E você já faz isso adiantado, você antecede ali o seu orçamento, o seu planejamento. Isso é se planejar, né? Não adianta sair por aí só anotando, só marcando as coisas que não tem sentido, né? Você fazer anotação sem você fazer um planejamento de como você vai mudar isso, né? Eu gastei, por exemplo, num caso que eu dei, né? Eu ganho 5 e gasto 8 mil de mercado. Como que eu vou fazer para diminuir isso? Eu tenho que identificar o quanto realmente eu gasto ali de mercado e colocar uma meta ali para eu gastar dentro do mês. Então tá, a partir de agora eu vou gastar 3 mil reais de mercado. Porque é fato, principalmente com a inflação alta que a gente tem hoje, você vai no mercado hoje, você gasta 200, 250 reais com 2, 3 sacolinhas. Então, se você não colocar meta e ir realmente com uma lista no mercado, a gente sempre acaba comprando algo que nem estava precisando. Não é assim que funciona? Ainda mais na correria hoje, no dia a dia, né? Que cada um sai aí correndo desesperadamente, faltou isso, faltou aquilo, e aí não tem a comunicação, daí chega em casa o marido já comprou o que faltava, e aí você acaba perdendo ali. Principalmente, né, quando a gente fala de frutas e legumes aí. Por quê? Porque acaba ficando ali a semana toda, não dá tempo de comer aquilo dali durante a semana e aí acaba jogando fora. E aí, o que você tá jogando fora? Dinheiro que tá jogando fora. Então a gente precisa realmente começar a olhar para isso. Deixa eu tomar uma água aqui, senão minha voz não vai aguentar até o final dessa live. Não vi ninguém colocar aí pra que serve o dinheiro na nossa vida, hein? Pra você que tá chegando aí agora, eu fiz... Pra você que tá chegando aí agora, eu fiz a pergunta, para que serve o dinheiro na nossa vida? Quem já me acompanha aqui já sabe para que serve o dinheiro na nossa vida. Coloca aqui nos comentários que eu vou falar aí até o final da live. A gente tá falando hoje um pouquinho de independência financeira. Essa live também tá ajudando aí, né? Tá colaborando com a Semana Comando Seu Dinheiro, onde eu tô trazendo para você o curso ali, um passo a passo para você começar a comandar a sua vida financeira. Então vamos começar a realmente a olhar aí, mudar esses nossos maus hábitos que a gente tem quando a gente fala de finanças. Aliás, o terceiro ponto aqui é mudar os nossos hábitos, né? Mudar os hábitos, principalmente os hábitos essenciais para conquistar a nossa independência financeira. Uma ferramenta para alcançar nossos objetivos. Tem mais coisas. São 3 coisas que o dinheiro serve na nossa vida, Fabiana. Vamos lá. Coloca aí. Do final eu falo. E não me deixem esquecer, porque às vezes, né, dá uma... Mas começar a mudar esses hábitos, principalmente como eu falei, né? Hábito de ir no mercado, fazer uma lista de compra. Hábito de ter o controle, de pagar as contas no vencimento. Quantas pessoas aí não pagam juros porque pagam boletos atrasados? Né? Às vezes escola da criança, se você atrasa um dia de vencimento, você já tem um juros alto ali. Eu tinha uma cliente que ela pagava todo mês 120 reais de juros da escola. E aí eu perguntei, mas por que você faz tudo isso? Mas meu salário entra depois do vencimento. Eu falei, você já conversou na escola? Ela, não. E ela fez uma ligação e em 15 minutos ela resolveu isso. Hoje ela guarda 120 reais no mês ali, que era o dinheiro que ela não tinha, que era o dinheiro que não sobrava no mês ali. Então a gente precisa começar realmente a olhar para esses pontos, né? Olhar para onde está se dispersando ali, né? Qual que é o balde furado que a gente está carregando o nosso dinheiro. Começa a olhar para isso. O quarto passo aqui, né? Dividir suas metas, né? Fatiar essas metas aí em curto, médio e longo prazo, né? Entender aonde você quer chegar, ter clareza do seu futuro, começar a pensar, como que eu quero estar daqui 3 anos? Como que eu quero estar daqui 5, daqui 10 anos? Às vezes a gente não para olhar isso, tá? Eu não parava também para olhar isso. Eu aprendi a fazer esse exercício depois que eu fiz meu curso como coach e eu coloquei em prática esse exercício. Então
toda vez, né, eu penso e olho como eu quero estar daqui a 2, como eu quero estar daqui a 3, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para eu conseguir me planejar. E eu sempre falo, né, se eu manter a vida que eu tenho hoje, daqui a 5 anos eu vou estar feliz? Eu quero sempre melhorar, né? Eu vim nessa terra aqui para evoluir, né? Então vamos lá, vamos curtir, vamos evoluir, vamos aprender, vamos ajudar uns aos outros. Não é só de passagem que a gente está aqui, né? Então a gente precisa realmente começar a olhar para isso. E aí entender e planejar, né? Ter clareza do que a gente quer, já pensando no futuro, né? O nosso quinto ponto aqui, criar uma reserva financeira. Muito poucas pessoas aí têm a reserva financeira. Se eu perguntar para você, se você for mandado embora hoje, seu dinheiro não vai ter mais dinheiro entrando na sua conta, por quanto tempo você sobrevive? Pergunta para os universitários essa, né? Só até meia-noite, né? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para a nossa reserva financeira. O que é reserva financeira? É você ter pelo menos 6 meses ali do seu custo de vida guardado. Aconteceu uma dor de barriga, aconteceu alguma coisa, você tem de onde tirar esse dinheiro, sem buscar empréstimo, né? Sem buscar ajudas de terceiros aí. Às vezes as pessoas pedem até empréstimos de agiota, não parece, mas isso ainda tem hoje em dia. E não façam isso, tá, pessoal? Não busquem empréstimo com agiota, porque depois é difícil de sair, mas sai, tá? Mas não criar esse hábito, porque às vezes realmente pegar empréstimo de pessoas, primeiro que é ilegal, né? Isso é crime, agiotagem no Brasil é crime, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas se você tem a sua reserva financeira, você evita qualquer tipo de empréstimo, né? Se acontece alguma coisa, se você precisou do dinheiro para alguma coisa, você tem de onde tirar, você tem de onde tem uns recursos ali que você pode tirar e aí você pode repor ali novamente depois, né? Então, para isso serve a nossa reserva financeira, né? Às vezes até uma reserva de oportunidade, né? Surge alguma oportunidade ali, se você tem o dinheiro guardado, fica mais fácil de você alcançar os seus objetivos. Então, começa a criar agora a sua reserva financeira. Se você não tem sonho, se você não tem meta, que essa seja a sua primeira meta, o seu primeiro sonho. Começar a construir a sua reserva financeira. Então tá, meu custo de vida hoje é 5 mil reais no mês. Multiplica 5 por 12, que você vai alcançar o valor da sua reserva financeira. Multiplica, multiplicar o custo de vida por 6, se você for uma pessoa que trabalha como CLT, se você é registrada, e multiplica por 12 se você é uma profissional liberal, se você é uma profissional autônoma, que para ter uma segurança a mais, né? Daí a gente multiplica esse custo de vida por 12. O valor desse resultado é o valor que você vai alcançar aí na sua reserva financeira. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo. A gente está falando aqui hoje um pouquinho sobre independência financeira e eu estou dando aqui os passos para vocês realmente começar a alcançar essa independência financeira. A Bia falou, já vi isso, precisar usar e repor é libertador, exatamente. Se você precisa usar o dinheiro, tem que saber que, opa, se eu usei o dinheiro, vamos colocar ele lá novamente, né? Vamos reinvestir ali, para se acontece depois alguma coisa, você tem de onde tirar esse dinheiro. Não adianta só tirar, sem contar que você pode investir essa reserva financeira aí, né? Num investimento que tem uma liquidez diária, ele não vai trazer tanto retorno financeiro para você, mas o dinheiro vai estar lá rendendo um pouquinho todo mês. Então, busca colocar essa reserva financeira sempre num lugar que ela tenha ali um rendimento, talvez de renda fixa, que tenha liquidez diária, que seja mais seguro para você também. Não adianta falar, não, vou guardar, tenho dinheiro aqui, essa é a reserva financeira, vou investir em ações. Isso não funciona, tá? Então tomem cuidado aí, saibam onde vocês vão guardar também essa reserva financeira. Geralmente a gente fala de Tesouro Selic, que é uma grande oportunidade para vocês colocarem aí. O Tesouro Selic, você pode guardar ali, ele tem uma liquidez diária e você precisou do dinheiro, você pode ir lá sacar. Geralmente é de um dia para o outro, eles falam demais, né? Você precisa do dinheiro hoje, você pede, amanhã, no máximo no dia seguinte, o dinheiro está na sua conta. Então um bom lugar aí para você começar realmente a guardar a sua reserva financeira. Outro ponto que a gente
tem para olhar, né? Aprender sobre investimento, né? Conhecer mais sobre investimento e investir o nosso dinheiro. É aquilo que eu falei, entender o que é uma renda fixa, entender o que é uma renda variável, saber como que funciona, quais são as opções que eu tenho de investimento. Hoje, infelizmente, o brasileiro ainda investe em poupança. E quem investe em poupança hoje está perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro para quê? Para inflação, né? Na verdade, se você hoje colocar R$1.000 na poupança para pegar daqui um ano, você não vai ter mais esse valor. Então, você precisa realmente identificar, aprender, começar a conhecer, né? Buscar quem saiba talvez para te ensinar aí a colocar em prática, né? Começar realmente a entender um pouquinho mais sobre investimentos e entender aonde você vai investir. O outro ponto aqui, que é o nosso 7º ponto, é conhecer o nosso perfil de investidor. Geralmente, quem está começando, quem está buscando agora essa organização financeira, quem está buscando essa independência financeira e começa a colocar em prática na nossa vida, a gente vai aprender o que é investimentos, né? Eu sempre digo que eu tinha medo de corretora, hoje eu consigo investir sozinha na corretora. Toda vez que você abre uma conta na corretora, eles fazem lá uma pesquisa que eles chamam do perfil do investidor. Você precisa conhecer qual que é o perfil do seu investidor, né? Se você é uma pessoa, eles têm lá moderada, se você é uma pessoa arrojada, que você, né, tenha, eu falo que tem estômago para investir mais ali, que se você perder o dinheiro tá tudo bem. Então tem ali os 3 perfis que você precisa conhecer e identificar qual que é. E geralmente quem está começando fica ali no perfil mais conservador. Mas a cada 6 meses você pode repetir essa própria, como se diz, pesquisa que eles fazem lá no site. E outra, se você tem um perfil conservador e vai querer, por exemplo, investir numa renda variável, comprar ações, ele já vai avisar ali, ó, você não tem um perfil para isso. E aí muitas vezes ele não deixa até você fazer investimento. Então a gente precisa começar a quê? Buscar conhecimento, né? Entender como que funciona, aonde eu posso aprender. Hoje eu sempre falo, né? A gente tem aqui próprio Google, a gente tem pessoas que tá trazendo realmente educação financeira. Eu sempre trago aqui conteúdo para você aprender mais um pouquinho. Então é realmente buscar conhecimento, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você, né? Então é aí que você vai realmente aprender a investir o seu dinheiro para alcançar ainda mais rápido, talvez aí a sua liberdade financeira. O próximo passo aqui é diversificar, né? Diversificar os seus investimentos, né? Que eu sempre falo, não carregar os ovos numa cesta só, né? E aí é o que eu falei para vocês, quando vocês começam a adquirir conhecimento, quando você busca ajuda de outras pessoas que sabem investir, pode te auxiliar, pode te ajudar ali, você consegue fazer talvez com que essa independência financeira chegue mais rápido para você. Por quê? Porque tem formas de investimento que você vai ali, digamos, fracionar o dinheiro que você está começando a investir e você consegue ter retorno mais rápido. Mas aí, como eu disse, né? Precisa estar claro, precisa entender, precisa buscar realmente pessoas que tenham esse entendimento para montar a sua carteira de investimento e diversificar aí os seus investimentos para não deixar tudo num lugar só, né? A gente viu aí, acho que há 1 ou 2 meses atrás, lojas americanas, né, caiu, mas o ano passado a gente teve Magazine Luiza que caiu, então não adianta, eu vou começar a investir em ações, vou comprar só ações da Magazine Luiza. E aí acontece o que aconteceu, acabo perdendo dinheiro. Principalmente quando a gente fala em renda variável, quando é investimento, por exemplo, em bolsa de valores, em ações, por que as pessoas entram e acham que investimento não é para ela? Porque quando elas entram no investimento ali de renda variável, elas acabam querendo ou não perder dinheiro. E aí acha, isso não é pra mim, não vou mais entrar nisso, e aí esquece. Quando a gente fala de renda variável, é pensando daqui 10, daqui 20 anos. Se você for comprar ação hoje, não conta com esse dinheiro para esse tempo. Eu conto com o dinheiro, por exemplo, das ações que eu faço em renda variável para daqui 20 anos. Eu tô juntando meu dinheiro para aposentadoria. Né? Todo mês eu vou lá e compro um pouquinho, para quê? Para pensar lá na frente. Porque talvez se eu colocar hoje, amanhã depois cai o dinheiro. Daí você, vou lá, eu vou sacar? Não, deixa lá. Uma hora a crise muda, né? Uma hora a bolsa sobe novamente e aí você tem o seu dinheiro lá.
As pessoas às vezes acabam perdendo dinheiro justamente por isso. Elas não têm esse estômago aí, né, de sobe e desce de bolsa de valores. Então precisa realmente entender e buscar conhecimento. Mas tirando a renda variável, você pode começar pela renda fixa, que é uma coisa mais conservadora, que é mais seguro e que você vai ter um retorno aí um pouco maior, né, um pouco melhor que a poupança. Então, busquem realmente conhecimento. Essa semana eu tô fazendo a semana gratuita Comande Seu Dinheiro. Então, se você ainda não está participando, clica no link aqui em cima, se inscreve. Já liberei a aula 1 e a aula 2. Amanhã às 8 da manhã a gente vai liberar a terceira aula, que tá incrível. Então, vem pra cá para você aprender mais um pouquinho, para você realmente aprender a comandar o seu dinheiro. Lembra que eu falei, né? Ninguém aí acertou 100% aí para que serve o dinheiro na nossa vida? Dinheiro na nossa vida é para nossa segurança, para a gente alcançar os nossos objetivos e para a gente ajudar mais pessoas. Então, quanto mais dinheiro, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, né? Que eu gosto muito de ensinar. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu consigo atingir, né? Mais pessoas eu consigo ajudar. E realizo também os sonhos, né? Eu realizo meus sonhos, tenho a segurança, né? De realmente ter o dinheiro, de não ter a preocupação de estar faltando dinheiro, de não ter o dinheiro para pagar o boleto da escola das crianças, talvez até alimentação. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, né? E aí dentro da mentoria a gente trabalha muito isso, né? A gente sempre fala de crenças, né? Entender qual que é o seu relacionamento com o seu dinheiro até hoje, e aí a gente vai trabalhando isso para virar a chave do seu pensamento aqui, para virar a chave da sua mentalidade. E eu acho que é isso, vou passar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo, eu anotei aqui todos os 8 passos para você realmente começar a alcançar a sua vida, independência financeira aí. O primeiro passo é começar a sua organização e seu planejamento financeiro. Segundo passo, manter esse orçamento sob controle, né? Não adianta só começar a fazer e largar a mão e deixar ele para trás, que isso não se resolve. Começar a mudar os seus hábitos em relação à sua vida financeira, em relação ao seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro. Dividir aí as suas metas em curto, médio e longo prazo. Criar a sua reserva financeira. Investir o seu dinheiro. Entender o seu perfil de investidor e diversificar aí seus investimentos. Se você começar a olhar para isso, se você começar a colocar em prática isso, você vai começar a comandar o seu dinheiro de uma vez por todas e vai viver a vida que você realmente merece viver. Beijo, tchau, tchau, até amanhã.